Olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, estou aqui de volta para as nossas discussões árduas sobre a história do direito brasileiro e sobre os diferentes momentos históricos que vão interferir na análise tanto do direito, quanto da história, quanto da política e de como as nossas relações jurídicas costumam, vocês vão ver, requentar muitas vezes as mesmas justificativas para violência, para violação de poder, para a suspensão de direitos fundamentais e como que as constituições são reflexos históricos, muitas vezes, da vontade das elites que estavam no poder. A gente começa as discussões da aula de hoje falando especificamente sobre a República Velha. Essa aula vai ter como temática principal todos os presidentes, as suas façanhas durante esse período de República Velha. Na aula passada, a gente falou sobre a independência do Brasil e a proclamação da República e vimos as principais diferenças entre a Constituição de 1824, que era unitária, centralizadora, tinha um poder moderador, monárquica, para a Constituição de 1821, que vai estabelecer esse sistema de organização de Estado através de uma forma de Estado federativa e de uma forma de governo presidencialista e republicano. Nessas discussões, é interessante perceber que, quando a gente estuda a República Brasileira, a proclamação da República se dá não por um movimento popular, apesar de que tinham vários movimentos que preconizavam essa luta republicana, até pelo sentido da forma de governo republicano remontar a uma noção de res pública, de coisa pública que busca a defesa dos interesses de todos e que faz uma diferenciação entre o que é propriedade do Estado, propriedade pública e propriedades particulares, mas a gente tem no Brasil a noção de que a república militar se dá por um verdadeiro golpe militar. Quando a gente faz essa diferenciação entre golpe e revolução, é fundamental fazer essa distinção, inclusive para compreender os sistemas jurídicos atuais. Golpe sempre vai acontecer quando alguém que já fazia parte do governo, que já detinha poder, golpeia, ou seja, retira o poder de alguém que estava no exercício desse poder, e o faz de forma ilegítima. As revoluções já são vinculadas a grupos que não fazem parte do governo e que, portanto, não são detentores de poder, que por diferentes motivos, sejam eles nobres ou não, vão buscar essas revoluções. Então, fica muito claro que no dia 15 de novembro de 1889, a gente vai ter o primeiro presidente do Brasil instituído com a proclamação da República, que é feita por Marechal Deodoro da Fonseca, que vai estabelecer a República Brasileira e o início dessa forma de governo republicano. Tem um samba muito interessante, que eu até coloquei a citação aí para vocês, porque ele remonta a esse momento, que fala: na noite 15 reluzente, com a bravura finalmente, o marechal que proclamou foi presidente, reverenciando e falando necessariamente desse episódio da história brasileira em que Marechal Deodoro da Fonseca, que estava insatisfeito com Dom Pedro II, dá um golpe de Estado e se torna o primeiro presidente do Brasil, estabelecendo o que a gente chama de República Militar, né? E aí, isso acontece no dia 15 de novembro de 1889. Em 1891, teremos a instituição da primeira Constituição Republicana. Existia uma grande preocupação com os interesses econômicos, e a gente já tinha visto que, em um contexto social, Dom Pedro II estava enfrentando diversas dificuldades. Ele tinha a desaprovação dos cafeicultores, que eram os grandes responsáveis pela economia da época, conseguiu essa desaprovação por causa da abolição da escravatura forçada pelos ingleses,
tinha a desaprovação dos militares, porque os militares eles tinham vencido a Guerra do Paraguai, mas não tinham ganhado glórias pós o vencimento dessa guerra. Eles esperavam que fossem ter facilidades, aberturas para eles de poder no governo e não tiveram. E tinham ainda desagradado também a própria Igreja Católica, que tinha um sistema de padroado com o governo, mas quando a igreja bate de frente com os maçons, Dom Pedro II fica do lado dos maçons e desobedece às ordens do Vaticano. Essa relação desse momento em que a gente tem esse golpe de proclamação da República do Brasil estabelece então uma união entre cafeicultores e militares que tinham interesse de mudança nessa forma de governo. O contexto mundial ele era bastante complexo, porque a gente tinha um neocolonialismo na África e na Ásia, uma vontade de se remontar esse sistema colonial, agora com uma exploração, uma subjugação dos territórios africanos e asiáticos, o movimento de uma segunda revolução industrial e também a evolução da eletricidade, que chegava com força total. O Brasil necessariamente estava preocupado com o aumento da produção de café. E aí a gente se pergunta, mas por que foi Deodoro da Fonseca que foi o responsável por fazer o golpe em cima de Dom Pedro II e estabelecer essa proclamação da República? Bom, Deodoro da Fonseca ele tinha lutado a Guerra do Paraguai. Então ele tinha uma compreensão da insatisfação dos militares com Dom Pedro II. Ele era amigo de Dom Pedro e gostava muito da monarquia, era um defensor da monarquia. Mas os seus amigos, que eram militares, estavam voltados para esse movimento republicano, e o Marechal Deodoro da Fonseca acabou percebendo toda essa movimentação que inicialmente ele não deu muita importância. A gente tinha aqueles que eram os inimigos, portanto, de Dom Pedro, como eu expliquei na última aula, Dom Pedro II. Eram inimigos de Dom Pedro os militares, que foram colocados de lado depois de vencerem a Guerra do Paraguai, os cafeicultores por causa da abolição da escravatura e os padres católicos por causa dos embates entre a maçonaria e a igreja e o fato de Dom Pedro II ter ficado ao lado da maçonaria. Por causa disso, esses inimigos de Dom Pedro II não entendiam que existia uma alternativa que ele pudesse mudar para poder estabelecer uma forma de gestão política que atendessem os seus interesses. E, portanto, pensavam, a única solução é que o rei saia de cena e que a gente tenha uma forma de governo republicano. Deodoro da Fonseca, que era muito próximo de Dom Pedro, acabou tentando fazer um meio de campo aí de negociação, especialmente dos militares com Dom Pedro II, para evitar que se chegasse a esse ponto. E o Deodoro falava, olha, Dom Pedro II já está idoso, daqui a pouco ele falece e a gente proclama a república. Vamos aguardar, porque apesar de tudo ele é um cara gente boa, ele ainda é muito querido, muito culto, trouxe muitas mudanças do primeiro reinado para agora, então vamos aguardar a morte de Dom Pedro II. Acontece que, diante da insatisfação dos militares por causa do não reconhecimento de ter vencido a Guerra do Paraguai, um soldado deu uma entrevista para um jornal fazendo reclamações sobre essa insatisfação com a falta de reconhecimento de Dom Pedro II. E aí o que acabou acontecendo foi que o Marechal Deodoro da Fonseca, Dom Pedro mandou o Marechal prender esse soldado e responsabilizá-lo pelo fato de que ele deu essa entrevista contra o governo. Quando ele fez isso, o Marechal Deodoro da Fonseca se negou. Ele falou, não, eu não vou fazer isso. E pelo fato do Marechal Deodoro da Fonseca ter se negado, Dom Pedro demitiu
o Marechal Deodoro da Fonseca, mas depois ele falou, não, deixa disso, readmitiu ele. Mas aí ficou uma rusga entre os dois, justamente porque, com essa saída do Marechal Deodoro da Fonseca e entrada, o Marechal começou a perceber, olha, talvez os meus amigos tenham razão, porque o Dom Pedro II, ele não é tão próximo de mim quanto eu imaginei, né? Ele não está respeitando as causas que a gente está discutindo. E aí, por causa de todas essas questões, buscando e aguardando a morte de Dom Pedro, acabou que no dia 14 de novembro de 1889 surgiu um boato. Já tinha uma origem de fake news aí. Surgiu um boato que o Deodoro da Fonseca e o Benjamin Constant seriam presos novamente por Dom Pedro II, por desobediência, por não estarem de acordo com o que eles queriam. Esse boato, ele não foi verificado e as pessoas acreditaram nesse boato, inclusive o Marechal Deodoro da Fonseca, que já estava com a pulga atrás da orelha com Dom Pedro II. Então, no dia 15 de novembro de 1889, ele deu um golpe e proclamou a República. E aí a gente pensa assim, Dom Pedro II estabeleceu a independência do Brasil, às margens do rio Ipiranga, né, e falou sobre essa necessidade, sempre foi muito bonito. O que será que o Marechal Deodoro da Fonseca vai falar para reafirmar a importância da República Brasileira ao proclamar essa República? Só que ele deixou muita gente decepcionado. Por quê? Porque ele era um monarquista, mas ele estava proclamando a República por estar insatisfeito com Dom Pedro e por causa desse boato que surgiu um dia antes do dia do golpe, do dia da proclamação da República. Então, olha o que ele falou. Ele falou assim, viva o imperador, viva a família real e viva o exército. Mas como assim? Né? E foi isso que ele disse, foi esse o grito da proclamação da República feito por Marechal Deodoro da Fonseca. Essa proclamação aconteceu de forma relativamente pacífica, sem mortes, a família real não foi morta, mas a família real recebeu uma carta de banimento, estabelecendo que Dom Pedro II tinha que sair com a sua família do Brasil e voltar para a Europa, já que havia sido proclamada a República. E aí a gente se pergunta, olha, mas a República, ela entende que existe uma forma de governo ali que separa a relação pública da relação privada e que necessariamente entende as coisas como coisas públicas e não daqueles que estão no exercício de poder. Isso quer dizer que a República ela foi estabelecida por interesse popular, com participação popular? Olha, não existem registros, pelo menos por enquanto, porque a história ela é sempre mais estudada e mais aprofundada, inclusive porque quanto mais distante a gente está da história, mais chances da gente buscar uma análise menos intempestiva dessa história, mas a participação popular não foi significativa. E aí a dúvida é, será que essa falta de participação popular foi falta de registro ou será que realmente porque essa relação e a proclamação da República veio pelas elites e veio com uma instituição e um golpe militar? Enfim, nessa relação a gente vai perceber que, assim como a independência do Brasil, a proclamação da República também se dá de cima para baixo. O que a gente quer dizer com isso? Olha, no Brasil, aquilo que deveria vir de movimentos populares que legitimariam a existência desse Estado, vem muitas vezes de grupos que fazem parte da elite, querem manter o seu poder ou querem ter mais poder e acabam estabelecendo uma relação de mudança constitucional, social, política, estatal significativa em função daquilo que desejam, mas esquecendo e nem se preocupando sobre qual seria o interesse do povo diante dessas questões. Por isso que a gente diz que tanto a independência da República quanto a proclamação da República
são movimentos feitos de cima para baixo, ou seja, de quem estava no poder para o povo, e não movimentos populares. Quais foram as consequências da proclamação da República? Uma mudança fundamental feita pela Constituição de 1891, porque aí se instituiu como forma de governo a República, que tem como características a temporalidade do exercício de poder, a eletividade, porque o presidente da República será eleito, e a responsabilidade dos gestores públicos diante de seus atos. Eles vão ter que agir de acordo com o que é preconizado legalmente, pelo menos num nível ideal, porque a gente sabe que a história do Brasil é nível hard de violação de Constituição e de leis, né? Além disso, o sistema de governo se tornou sistema presidencialista. Se fez essa opção porque aí a gente teria o presidente exercendo o cargo de chefe de Estado e o cargo de chefe de governo, que são próprios do sistema de governo presidencialista. Poderia ser diferente? Poderia, mas foi a opção feita pelo Brasil naquele momento. Até porque Rui Barbosa, que foi o que elaborou a Constituição de 1891, se espelhou na Constituição estadunidense, que estabelecia essas mesmas escolhas de forma de governo, sistema de governo e forma de Estado de federação. Aí a gente copia o federalismo estadunidense, dividindo em competências regionais esse exercício do poder. Além disso, a Constituição de 1824, a gente já viu, ela estabelecia um poder moderador para o imperador. Esse poder acaba e passa a ter somente poder executivo, legislativo e judiciário. Nessa situação, a política, com esse fim desse poder moderador, passa a ser mais conciliatória, porque, pelo menos tecnicamente, juridicamente, não se tinha uma forma de usurpação pré-estabelecida de direitos e de liberdades. A economia não sofreu grandes mudanças. Existia uma crise econômica muito forte e Rui Barbosa, que foi esse mesmo, que foi um dos principais que vai elaborar a Constituição de 1891, ele tem uma ideia que para ele parece brilhante, só que não. O que ele faz? Ele desobedece à regra do lastro do ouro e pensa, se a gente precisa de dinheiro, a gente vai então produzir mais dinheiro, vamos fazer mais moeda, sem se preocupar com o lastro do ouro, que era a forma de controle do valor da moeda daquele momento. Por isso a inflação aumentou significativamente. Além disso, ele pensou, para fomentar o crescimento econômico do Estado brasileiro, vamos facilitar os empréstimos. E aí os bancos facilitaram os empréstimos para as pessoas, o que levou a muitos calotes que tiveram que ser cobertos pelo governo. Então foi um desastre. Rui Barbosa era muito inteligente juridicamente, muito competente, mas na economia, como ministro da Fazenda, ele teve algumas ideias meio zoadas. Bom, e a sociedade? A sociedade continuava a mesma, porque existia uma preocupação, inclusive daqueles que fizeram esse golpe da proclamação da República, de estabelecer um status de manutenção das classes sociais. Então, no sentido de acesso a direitos para o povo e de mudanças desses estamentos sociais, pouco aconteceu. A religião teve uma mudança significativa, porque com a Constituição de 1891 acabou o sistema do padroado e o Estado se tornou, pelo menos tecnicamente, um Estado laico que separa a igreja do Estado, né? Não existia mais o estabelecimento de uma religião oficial, apesar de que os costumes e as relações ainda valorizavam muito a Igreja Católica, até hoje, né? Na cultura, os costumes, o que aconteceu? Os militares começaram a pensar que era importante construir símbolos nacionais que reafirmassem esse ideal republicano, da res publica, a construção de uma identidade nova nacional. Por isso a bandeira se modificou, houve
essa necessidade de separar a imagem do Brasil da família real. Então, novo hino, nova bandeira, foram eleitos heróis que foram considerados como heróis nacionais, mas que pouca gente sabia quem que era. Um deles foi Tiradentes, que eu já mencionei aqui em aulas anteriores. Foi nesse momento que Tiradentes é elevado ao posto de herói nacional e passa a ser retratado pelas artes como uma figura parecida com a de Jesus Cristo, justamente para se imaginar essa importância desse símbolo e desse herói nacional. Sendo que a gente já discutiu aqui que provavelmente Tiradentes não tinha nada a ver com a imagem de Jesus Cristo. E existia ainda, houve ainda uma política de nacionalização dos imigrantes, que já que tinha tido a abolição da escravatura e os imigrantes precisavam estar aqui para trabalhar, eles nacionalizaram. Todos aqueles que quiseram puderam se tornar brasileiros e terem a nacionalidade brasileira diante dessas questões. O processo de proclamação da República estabeleceu primeiro um governo provisório, que foi exercido por Deodoro da Fonseca, que ficou aguardando uma nova Constituição. Por isso, Deodoro da Fonseca foi o nosso primeiro presidente do Brasil. No dia 25 de fevereiro de 1891, por eleição indireta, não popular, já que não estava aberta para o povo essa eleição, a Deodoro da Fonseca venceu as eleições para presidente da República e, naquele momento, as eleições eram separadas. Tinha uma eleição para vice e uma eleição para presidente. Então, Deodoro da Fonseca foi eleito como presidente e Floriano Peixoto foi eleito para ser vice-presidente, porque existia essa separação. E aí se inicia o que se entende como um governo constitucional da República Brasileira. Essa república ficou conhecida como a República da Espada. Deodoro da Fonseca, já assim que ele está no momento provisório do seu poder, uma das primeiras coisas que ele faz é censurar a imprensa. E ele não tinha muito medo de fazer aquilo que ele queria, não. Ele proclama a república, mas ele não tinha nenhuma visão republicana. Então, o que ele faz? Ele pega cargos públicos e dá para irmãos, para primos, inclusive para Hermes da Fonseca, que depois vai ser presidente do Brasil, era primo de Deodoro da Fonseca. Em 1891, apesar de vir a Constituição que limitava o seu poder, ele não aceitava essa limitação de poder. E aí ele pirou no cabeção e ele queria dar um porto de presente para um amigo. Queria dar esse porto para o amigo administrar, sem o raciocínio da noção republicana de que os bens seriam públicos e que ele não teria um porto para poder dar de presente para um amigo. E aí ele ficou revoltado com essa situação, com essa limitação da Constituição e resolve, então, em janeiro de 1891, declarar estado de sítio. Estado de sítio dizendo que estava vivendo um momento histórico que fazia com que fosse necessário que ele tivesse mais poderes, menos limitações, para poder estabelecer o seu governo de forma a assegurar a manutenção da República. E aí o que aconteceu foi que Custódio de Melo apontou, então, canhões de uma embarcação para o Rio de Janeiro, querendo que ele agisse de forma diferente. A solução foi que, no dia 22 de novembro de 1891, Deodoro da Fonseca acabou renunciando. E aí, como Deodoro da Fonseca renunciou, quem assumiu foi o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, né? Então, ele assume de 1891 a 1894. O artigo 42 da Constituição de 1891 falava o seguinte, que se o presidente saísse antes da metade do mandato, era necessário convocar novas eleições
para poder eleger um novo presidente. Então, Floriano Peixoto, o que ele tinha que ter feito? Ele ficava no poder enquanto essas eleições não tinham sido feitas, e aí ele convocaria novas eleições, porque, olha, o Deodoro da Fonseca, ele foi eleito em 1891, em fevereiro, em novembro ele renunciou. Então, era necessário fazer novas eleições de acordo com o que determinava o artigo 42 da Constituição. E aí o que aconteceu? Floriano Peixoto não queria abrir mão do seu poder, não. E a elite econômica, quem que era a elite econômica? Os cafeicultores apoiavam a manutenção de Floriano Peixoto no poder. A elite política também apoiava o Partido Republicano Paulista, estabeleceu que queria que Floriano Peixoto ficasse desobedecendo a Constituição. Todos que manifestaram contra, exigindo o cumprimento do artigo 42 da Constituição, o Floriano Peixoto mandou prender, fechou o Jornal do Brasil e ele deu umas piradas. Ele tentou mudar a data do carnaval, isso ele não conseguiu. Aí acabou que naquele ano teve carnaval em fevereiro, teve carnaval em março também. Mas o poder subiu a cabeça também e ele já começa, segundo o primeiro presidente do Brasil, declara estado de sítio de forma desnecessária, porque não queria limitação ao seu poder. O segundo presidente do Brasil vai determinar uma censura, uma prisão de todos que se manifestam contra ele e desobedece o artigo 42 da Constituição, que dizia da necessidade de novas eleições. A gente começa maravilhosamente, né, obedecendo aí o Estado de Direito. Então, de 1894 a 1898, assim que Floriano Peixoto sai do poder, que o mandato dele vai até 94, porque ele não chamou novas eleições, a gente vai ter a eleição do primeiro presidente civil do Brasil, porque os dois primeiros eram militares. Esse é o primeiro presidente civil. O primeiro presidente civil foi Prudente de Moraes. Ele era republicano, ele defendia as ideias republicanas já há muito tempo, mesmo antes da proclamação da República. E ele era a favor da abolição. Aí você pensa, gente, que cara, gente boa, né? A favor da abolição nesse período. Até hoje a gente tem um sistema tão escravocrata, mais ou menos. Ele era a favor da abolição porque ele tinha uma história pessoal. O pai dele tinha sido morto por um escravo, que era do pai. E aí, por causa dessa relação de violência, ele, por pensamento pessoal, pela própria experiência, ele era a favor da abolição, por entender que isso fomentava a violência. E aí, o que ele estabelecia? A gente tinha, naquele momento, uma busca de independência dos militares. Os militares queriam mais poder e Prudente de Moraes, como ele era civil, ele não queria ficar obedecendo às regras dos militares. Então, ele vai trabalhar para poder estabelecer um sistema em que ele não tenha que bater continência para os militares. Ele era muito criticado porque as pessoas, e era muito falado, entendiam que ele era um homem fraco e que não tinha características para ser um presidente da República. Ele era visto, inclusive, como um homem fraco porque esse pensamento era fomentado pelos próprios militares, que gostariam que fosse um outro militar presidente, né? Então, existia aí esses embates todos que ele sofreu durante o exercício do seu poder. A economia ia mal demais, a sociedade ficava insultando ele o tempo todo, chamando ele de jeca, e as imigrações iam crescendo. Então, pessoas de fora vindo para cá e essas imigrações crescendo fomentavam a indústria do café, porque eles precisavam de novas pessoas para trabalhar e para serem exploradas, porque nesse momento os imigrantes, os trabalhadores não tinham direito nenhum, né? Prudente de Moraes, ele vai determinar, né, na próxima eleição, Prudente de Moraes já começa, isso era muito comum e corriqueiro na história do Brasil,
que sempre que o presidente fosse acabar o seu mandato, ele já começasse a articular quem ele gostaria de indicar para assumir o próximo mandato. O que não tem nada de republicano, nada de democrático, né? Mas existia essa praxe e essa preocupação. Quando começou a discussão sobre a eleição do próximo presidente, tiveram 29 candidatos à presidência da República. E o Prudente de Moraes apoiou o Manuel Vitorino como vice, porque ele tinha apoio dos militares. Por isso que ele conseguiu entrar, por isso que ele se tornou presidente. Ele não conseguiu ser o primeiro presidente civil dos Estados Unidos, do Brasil, dos Estados Unidos do Brasil, sem ter o apoio dos militares. Mas ele só conseguiu o apoio dos militares porque ele disse que apoiava o Manuel Vitorino para o cargo de vice-presidente, que era um militar. Ele foi eleito dentre 29 candidatos, com uma eleição direta, que estabelecia, de acordo com a Constituição de 1891, um voto censitário. Só poderia votar quem fosse homem, maior de 21 anos e alfabetizado. Isso, gente, era cerca de 5 a 10% da população, porque não existia, inclusive, políticas de incentivo e de capacitação de ensino, fora que não se imaginava nunca que a mulher poderia ter acesso a direitos políticos. Existia muita oposição a Prudente de Moraes, mas só por causa dessa quantidade de pessoas que se candidataram e do apoio que ele dá para o vice-militar, ele consegue então ser aprovado, ser eleito. Ele era um negociador com revoltantes, então ele gostava de conversar, ele tentava chegar a consensos, e por causa disso a imprensa é fogo, né? A imprensa chamava ele de fraco, porque a imprensa estava acostumada com os anteriores que agiam com a força. Os florianistas também, aqueles que gostavam de Floriano Peixoto, criticavam extremamente Prudente de Moraes, porque achavam que ele era um fraco, incompetente, que não honrava as calças que ele precisava ter para exercer o cargo. Prudente de Moraes sofre um atentado, um florianista tenta matá-lo, acaba matando o ministro da guerra, que entra para poder protegê-lo, o ministro da guerra acaba morrendo nesse atentado, e por causa disso, Prudente de Moraes aproveita e também fica autoritário, declara estado de sítio até o final do seu mandato, para não precisar se submeter a vários ditames constitucionais e impor a ordem de acordo com a sua vontade. Bom, com o fim do mandato de Prudente de Moraes, o próximo presidente que vai entrar, de 1898 a 1902, é Campos Salles. Nesse momento, a economia sofria muitas dificuldades e a sociedade estava vivendo um problema sério, porque tinha muitas mortes com falta de acesso à saúde, condições precárias, medo de manifestações contra o sistema, porque tinha várias pessoas se manifestando. Na cultura, a gente estava borbulhando, é nesse momento que surge Machado de Assis, com a sua literatura maravilhosa, então todas as pessoas, inclusive uma literatura política, que fazia denúncias que até hoje são muito relevantes e aplicadas para a nossa história atual. E a eleição dele veio por meio de um apoio de Prudente de Moraes. Como eu disse para vocês, os presidentes eles tinham esse pensamento de tentarem indicar quem iria ser o seu sucessor. E aí ele é apoiado por Prudente de Moraes, ele é eleito e faz um pedido para poder fomentar essa economia que estava sofrida, faz um pedido de empréstimo para a Inglaterra, que ele chama de funding loan, né? É um empréstimo de financiamento, funding loan.
E aí ele aumenta, ele faz esse empréstimo e para pagar o empréstimo, o que ele faz? Aumenta os impostos. Ele começa a apoiar a imprensa, incentivar a imprensa, inclusive o que ele fazia? Ele concedia facilitações para a imprensa, patrocinava para poder ter uma boa fama. E por causa desse financiamento e desse apoio à imprensa, ele consegue ter uma boa fama como presidente, porque ele era retratado desse jeito. O início do governo de Campos Salles traz a construção de uma política dos governadores. Essa política dos governadores, ela é fundamental para compreender como que o Brasil vai funcionar a partir daquele momento. Isso vai trazer repercussões até o final da República. Essa política dos governadores estabelecia que as elites de cada região, o que Campos Salles fez? Ele falou assim, olha, eu vou apoiar aquele que for mais forte. Então ele falava para cada região, entra aí em conflito entre vocês, que aquele que vencer o conflito e for mais forte, vai ser aquele que vai ter o meu apoio como presidente. Então, eu apoio essas pessoas como presidente da República, porque eles se mostraram como, dentro dos conflitos de elites que tinham em cada região, como aquele que era o mais forte. Aquele que vencesse passava a ser chamado de coronel. E esse coronel era uma espécie de governador local, que cuidava das províncias, desses estados, né? E aí cada região tinha o poder de fazer o que quisesse. Os coronéis, ele falava assim, olha, vocês resolvem entre vocês quem que é o mais poderoso, que eu vou apoiar o mais poderoso e vocês me apoiam. Vocês me apoiam, em contrapartida, eu faço vista grossa. Então, o direito não se aplica para vocês. Vocês podem fazer o que quiserem, aplicar as punições que quiserem, desde que vocês me apoiem nas eleições locais para os governos locais, para eu conseguir eleger aqueles que eu quero. E foi aí que se estabeleceu, através dessa política dos governadores, que Campos Salles faz esse acordo com os coronéis, se estabeleceu o chamado coronelismo, que se instituía especialmente com o chamado voto de cabresto. Como que funcionava? A Constituição de 1891 ela estabelecia que o voto era aberto. Então, o voto era manifestado de forma falada. E quando se manifestava esse voto, todos ouviam e todos sabiam em quem todo mundo estava votando. E aí o que acontecia? Os coronéis, apoiados por Campos Salles, forçavam as pessoas a votarem em quem Campos Salles queria para os governos locais. Por isso, Campos Salles consegue ter um apoio total na Câmara, porque os coronéis garantiam que quem ia ganhar as eleições era justamente quem o presidente estabelecia que tinha que ganhar. Essa é a conhecida política dos governadores. E existia ainda uma questão, se desse problema, imagina que talvez um coronel tivesse não tido o devido cuidado, as pessoas tivessem se revoltado e votado em outras pessoas. Ele ainda institui um órgão que é a Comissão de Verificação de Poderes. Toda vez que acontecia uma eleição que fugia do controle e não elegia quem Campos Salles queria, ele fazia uma verificação para ver se tinha tido alguma fraude na eleição. Aí, se não era o que ele queria, ele falava que tinha sido fraude e estabelecia que quem ganhava a eleição era quem ele queria. E por causa disso, ele consegue ter muito poder com essa política dos governadores, com o coronelismo, o voto de cabresto e também com a comissão de verificação de poderes, porque ele vai fechando por todos os lados a possibilidade de eleições de pessoas que possam se opor ao seu poder. Bom, outra questão que acontece durante o governo de Campos Salles e que aí na história, os historiadores atuais
questionam se realmente houve formalmente esse acordo, muitos dizem que não, foi o início da política do café com leite, que estabelecia uma alternância de poder era um presidente paulista, depois um presidente mineiro, paulista-mineiro, paulista-mineiro, e por isso se chama de política do café com leite. Muitos historiadores hoje questionam se realmente houve um acordo formal que estabeleceu essa política do café com leite. Muitos dizem que isso aconteceu durante muito tempo por uma tentativa de se chegar a consensos para evitar conflitos entre paulistas e mineiros. Mas foi no momento do governo de Campos Salles que na história se relata o início dessa política de do café com leite, tá? Mas o mais importante desse momento, que inclusive vai perpetuar pela frente, é essa política dos governadores com o coronelismo e o voto de cabresto. Bom, o próximo presidente, Campos Salles, ficou de 1898 a 1902. O próximo presidente exerceu seu mandato de 1902 a 1906. Foi Rodrigues Alves. E Rodrigues Alves vem num contexto de século XX, porque aqui a gente já tem a força da modernidade, da busca de uma maior industrialização e de um século XX como um novo século que traz novas promessas, inclusive a luz elétrica. Existia uma ideia de modernização na Europa que Rodrigues Alves vai importar para a gente e vai querer implantar isso aqui no Brasil. A eleição estava garantida pelo sistema lá da política dos governadores com coronelismo, e como ele foi o apoiado, ele ganhou as eleições. O vice-presidente foi Afonso Pena. O vice-presidente eleito foi Afonso Pena. Durante o governo dele, óbvio, gente, que eu estou tratando de forma célere com vocês cada presidente, mas para vocês entenderem, até fazerem uma análise jurídica, política, de como que a nossa história vai aí se repetindo, um desafio que ele encontrou foi o Acre, que foi um objeto de discussão e de disputa com a Bolívia. Acontece que o Barão de Rio Branco consegue fazer uma negociação e é assinado um tratado entre Brasil e Bolívia, em que a Bolívia abre mão do Acre e recebe um pagamento pelo território do Acre. Então, o Acre passa a ser parte inquestionável do Brasil. Além disso, como eu disse, o Rodrigues Alves queria essa modernização. Por causa disso, ele, para construir rodovias, o que ele fazia? Derrubava casas, alargava as rodovias, aumentava as ruas para colocar postes elétricos. E aí vocês pensam assim, mas e o povo? O que acontecia com essas casas? Tinha desapropriação? Não, gente, era pé na porta. Ele derrubava as casas e o povo perdia as casas e, se quisesse, buscava uma saída. Não existia uma preocupação com respeito à propriedade privada, ao pagamento de indenização por desapropriação, nem existia essa palavra na época. Essa modernização acontecia em detrimento de qualquer direito que o povo pudesse ter. Então, muita gente sofreu com essa questão. É nesse momento que começam a surgir os guetos, né? As pessoas vão para o morro para poder fugir desse movimento de modernização, que também é extremamente higienista, copiando as políticas europeias de desenvolvimento. E aí acontece um problema sério, porque um dos grandes problemas de saúde que Rodrigues Alves teve que enfrentar durante o seu governo, não um problema de saúde pessoal, mas problema de saúde social, era o problema da varíola. E o que ele determina? Que todo mundo tinha que vacinar contra a varíola. Só que naquela época, as pessoas não tinham a consciência da importância de uma vacina. E nada foi explicado e conversado com as pessoas. Até hoje a gente tem pessoas que vivem num mundo paralelo, que questionam as vacinas, né? E que tentam construir uma visão não científica dessa relação da vacina. Imagine,
chegava um médico, um profissional de saúde, junto com um militar, para poder vacinar as pessoas, obrigar o povo a vacinar. As pessoas ficaram extremamente assustadas, porque imagina, chega um médico com autoridade policial. Se é uma coisa boa para mim, por que o policial está junto com o médico? Então, as pessoas começaram a se revoltar, até os militares da escola da Praia Vermelha apoiaram a revolta, porque não estavam entendendo essa história da revolta da vacina. E aí o que acaba acontecendo é que a gente tem essa revolta, mas depois também as pessoas são rendidas e obrigadas a tomar a vacina e acaba por aí. O próximo presidente do Brasil vai ter o seu mandato de 1906 a 1909 e é Afonso Pena. Afonso Pena foi o primeiro presidente do Brasil a morrer durante o seu mandato. No dia 12 de dezembro de 1897, a gente tem o nascimento de Belo Horizonte, né? A instituição da cidade de Belo Horizonte. E isso, inclusive, vai influenciar nessas relações desse período e mostram a influência de Afonso Pena nessas questões. Ele foi eleito, mas também era uma eleição de um único candidato, já que a política dos governadores estava funcionando muito bem, e como vice tínhamos Nilo Peçanha, que também foi eleito, a eleição era separada. A economia ainda ia mal, né? É difícil falar no Brasil que a economia não vai mal, né? A economia ainda ia mal. E aí ele fez mais empréstimos financeiros para poder ajudar os barões do café a manter o seu lucro. Além disso, Afonso Pena constrói ferrovias, porque ele também estava preocupado com essa modernização, moderniza os portos e em maio de 1907 ele tem que enfrentar um movimento muito grande de greve em São Paulo, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, mas ele consegue abafar esses movimentos com força, né? E aí existia uma preocupação também de alimentar a noção de que o Brasil deveria ter uma fama melhor, intelectual e modernista, mais participante aí dessas relações europeias. E para isso, o que Afonso Pena faz? Ele manda Rui Barbosa para Haia, para discutir as questões em Haia, falar sobre as relações entre países. E quando o Rui Barbosa chega lá, o pessoal fala assim, quem que é esse cara que vem lá desse país que não tem significância nenhuma? Mas aí o Rui Barbosa impressiona as pessoas e por isso ele fica conhecido como o As de Haia, né? O Águia de Haia, justamente pela sua capacidade intelectual, jurídica de discussão. E ele enviado para a Haia e consegue, de certa forma, melhorar a fama do Brasil, e é nesse momento, durante o governo de Afonso Pena, que começa a se construir um pensamento de uma fama boa para a diplomacia brasileira, a partir desse início aí de atuação de Rui Barbosa. Por isso que ele é chamado como Águia de Haia. Essas foram as principais questões de Afonso Pena, que em 1909 morre. Ele é um presidente que estava buscando essa modernização, tinha uma certa aceitação, mas em 1909 ele acaba falecendo. E por isso assume o vice. O vice assume ele vai ficar de 1909, está errado ali no slide, até 1910, porque faltava um ano para terminar. E quem assume é Nilo Peçanha. Nilo Peçanha é muito interessante porque ele foi o primeiro presidente negro da história do Brasil. E naquele momento ele enfrentava várias questões. Foi só um ano que ele ficou no poder, mas ele enfrentou várias questões. Na economia, ele continuava com a preocupação de proteger o café, e por isso ele vai criar o Ministério da Agricultura, ele é o primeiro a criar esse ministério. Ele estabelece um imposto sobre o território para aumentar a arrecadação e ajudar na economia, e ele cria o SPI,
que é o Serviço de Proteção ao Índio. Esse SPI é comandado por Cândido Rondon, que vai buscar conhecer os povos indígenas, fazer uma análise do território brasileiro e, com isso, com essa exploração, ele consegue uma maior integração. E por isso também depois a gente vai ter Rondônia, que vem em homenagem aí a Cândido Rondon. Nilo Peçanha ficou só um ano, teve só um ano de mandato, porque Afonso Pena morreu faltando um ano, mas ele traz essas contribuições que são importantes aí para a nossa história. O próximo presidente, que ficou de 1910 a 1914, foi Hermes da Fonseca. Lembra o primo do Marechal Deodoro da Fonseca? Exatamente. E ele foi apoiado por Nilo Peçanha, porque continuou a política dos apoios dos presidentes, e ele foi eleito por uma alianças que foram feitas com as elites, especialmente a elite cafeicultora. O vice foi Venceslau Braz, eleito também de forma separada, foi Venceslau Braz. A principal característica do governo de Hermes da Fonseca foi o autoritarismo. Ele era terrível. No dia 22 de novembro de 1910, houve a conhecida Revolta da Chibata. O que acontecia? A Marinha, principalmente aqueles que eram de baixa patente, eles podiam ser castigados sofrendo chibatadas. Isso era algo muito violador dos marinheiros, porque eles sofriam chibatadas como se fossem escravos. Então, tudo que eles eram castigados eram através de chibatadas e de violências físicas que eles sofriam. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram essa revolta fazendo uma carta para Hermes da Fonseca, pedindo o fim da chibata, pedindo condições melhores. Eles pediam também uma proteção dos marujos. Olha, nós que estamos participando dessa revolta, a gente quer a nossa anistia. A gente sabe que a gente deve obediência, mas as nossas discussões são legítimas, então a gente quer ser anistiado, a gente quer ser perdoado por ter questionado, e a gente quer o fim da chibata. Hermes da Fonseca, inicialmente, aceita a proposta, mas porque ele ficou sem saber o que ele ia fazer. Então ele aceita, ele finge que aceita a proposta, mas ele aceita de forma muito contrariada. E aí, no dia 10 de dezembro de 1910, ele determina o estado de sítio e aproveita essa decretação dele, que ele mesmo deu, porque ele quis, de estado de sítio, para prender vários revoltosos da revolta da chibata e, inclusive, torturar e matar vários deles. Vários marujos foram fuzilados por Hermes da Fonseca por causa da revolta da chibata. E o que aconteceu, a partir do momento que ele decretou esse estado de sítio, ele se sentiu com licença poética para poder passar por cima de todo mundo, porque ele era treteiro, ele gostava de brigar com as pessoas, de criar confusão, e ele gostava de impor sua força por meio de imposição militar. Então, aqueles que ele não gostava ou que de alguma forma o desagradaram, ele tirava do poder. Durante o mandato de Hermes da Fonseca, também aconteceu a revolta do Juazeiro, que foi basicamente coronéis que eram amigos do presidente brigando com coronéis que eram amigos de Padre Cícero. Era uma briga de elite. E a família que dominava continuou dominando, mas houve essa luta e essa disputa da revolta do Juazeiro durante esse período. A economia continuava com o café como principal atividade, mas é nesse momento que a gente começa a perceber que a borracha, que já tinha começado a ser explorada, ela já começa a cair. A borracha teve um período muito curto de sucesso de exploração econômica. Então, o café
ainda era extremamente importante. E aí, olha para vocês verem, o vice do Hermes da Fonseca é o próximo presidente, porque Venceslau Braz vai ser o próximo presidente do Brasil e vai ficar de 1914 a 1918. Nesse período, o povo não acreditava mais em república, não acreditava mais em direitos, não acreditava no governo. Então, ninguém acreditava mais que nada podia mudar. E a fraude nas eleições com a política do café com leite era algo que todo mundo sabia, mas não existia muita possibilidade de mudar isso. A economia sofria um problema sério com a queda da venda do café. Vocês perceberam o período que Venceslau Braz fica no poder? De 1914 a 1918 é o período da Primeira Guerra Mundial. Como o Brasil exportava muito café para a Europa, café não é um produto de primeira necessidade, né? Pelo menos entende-se que não. Então, houve uma diminuição do consumo do café na Europa, o que aumentou a crise do café no Brasil. E ainda tinha outro problema, que era o seguinte: para vender produtos para fora estava mais caro e para comprar e importar também estava mais difícil, por causa da Primeira Guerra Mundial. E aí o Brasil não conseguia comprar tudo aquilo que ele precisava, que ele importava, e aí tem o que eles chamam de substituição das importações, que como o Brasil não conseguia comprar por causa da Primeira Guerra Mundial, foi necessário que o Brasil começasse a produzir para poder consumir. E aí os alimentos ficaram caros demais e nessa nova produção, com a substituição da importação, como não existiam leis trabalhistas, isso não existia no Brasil, existia um abuso exacerbado do trabalhador. Por quê? Os ganhos financeiros se davam pela usurpação, com a mais-valia que se fazia em cima do trabalhador. De 1916 a 1917, os operários começaram a se organizar para propor mudanças, pedindo direitos. Mas tudo que era de organização operária era reprimido pela polícia fortemente, com força mesmo, inclusive agressões físicas, mortes, violências, prisões, torturas. Os imigrantes tiveram um papel muito importante, porque eles vão aumentar esse movimento aí operário, inclusive com ideais de defesa de direitos desses operários que eles traziam de fora. E o que começou a acontecer foi que, como eles desacreditavam de qualquer forma de organização estatal, o que vai ganhar força é um regime anarquista de revolução, de busca dessa revolução operária, que eles não acreditavam em nenhuma classe social, em partido político, então o movimento era anarquista, ou seja, era totalmente livre, sem a colocação de movimentos operários de forma institucional. O que acabou sendo o estopim para esses conflitos todos foi que um espanhol de 21 anos, conhecido, o nome dele era José Martinez, ele foi morto pela polícia. E nesse momento, esse movimento, essa revolta operária já tinha mais de 100 mil pessoas que eram adeptas dessa revolta. Aí você pode pensar, 100 mil não é tanto assim não, professora. É sim. Se a gente for pensar pelo tamanho da população brasileira naquele período, era como se fosse 1 para cada 5 pessoas apoiavam esse movimento de revolta operária. E aí, eles ainda chamaram a imprensa para acompanhar esse movimento e Venceslau Braz teve várias dificuldades. O que os trabalhadores pediam? Quais eram as reivindicações? Eles queriam um aumento de salário, eles queriam que os pagamentos fossem feitos em dia, olha para vocês verem como não tinha direito nenhum. Uma jornada de trabalho de 8 horas, o fim do trabalho infantil, porque era muito comum, crianças pequenas, inclusive, trabalhando, e o pagamento de horas extras se excedessem essas 8 horas.
O governo, de novo, fingiu que aceitou essas reivindicações, mas começou a prender e atacar todo mundo que apoiava esse movimento, né? Mandou de volta imigrantes, fechou jornais, atuou de forma extremamente autoritária. De abril a outubro de 1917, a Alemanha afunda 4 navios brasileiros e nós acabamos prendendo 42 navios alemães. E por causa disso, por causa desse conflito, acaba que, dessa questão toda operária e dessas circunstâncias, Venceslau Braz aproveita de novo, é modinha, né? Vocês já estão vendo que é modinha da República Velha. Venceslau Braz decreta estado de sítio para reafirmar o seu autoritarismo, suspender direitos e atacar severamente e reprimir os movimentos operários. Por causa dessa questão com a Alemanha, no dia 26 de outubro de 1917, o Brasil entra para a Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados que estavam contra a Alemanha. E aí, o que acaba acontecendo? Que o Brasil declara guerra para a Alemanha e para os seus aliados, envia médicos para os franceses. Então, o Brasil ajudou, porque enviou médicos brasileiros para ajudar os franceses, enviou pessoas da aeronáutica para ajudar na Inglaterra e enviou também tropas para atuar na Primeira Guerra. Só que quando as tropas chegaram lá, a guerra acabou. Então, acabou que essas tropas não atuaram muito. Outra questão interessante foi que nesse momento também, no mandato de Venceslau Braz, aconteceu a gripe espanhola, que muitos estão fazendo uma remissão a essa gripe para comparar com a situação do Covid-19. Essa gripe acabou matando mais de 30 mil pessoas no Brasil. E aí, Venceslau Braz enfrentou todas essas questões até chegar em 1918, o fim do seu mandato. De 1918 a 1919, nós vamos ter Delfim Moreira no poder. O que acontece nesse período? 1918, a gente tem a assinatura do Tratado de Versalhes, ou seja, o tratado que dá fim à Primeira Guerra Mundial e estabelece que a Alemanha é a responsável pelo que aconteceu. Existia aqui no Brasil uma crise cada vez mais contundente do café, e a elite do café pressionava o governo para poder ajudar a manter o café da forma como esperava e desejava. Foi eleito Rodrigues Alves, que pegou a gripe espanhola e acabou que resolveu não assumir um dia antes da sua colocação como presidente. E aí, quem assumiu e se tornou presidente do Brasil foi aquele que tinha sido eleito para ser o vice, que foi Delfim Moreira. Delfim Moreira, gente, era um cara extremamente desequilibrado. E ele não tinha intenção nenhuma de assumir, mas ele acaba assumindo porque ele pensa assim, tudo bem, Rodrigues Alves está doente, mas eu vou me aconselhar com ele, então eu vou assumir e o Rodrigues Alves me ajuda. Só que poucos meses depois que ele assume a presidência, o Rodrigues Alves morre. E aí ele fica alguns meses no poder e ele fica nessa questão de sem saber como que ele vai agir, as pessoas não confiam na sanidade mental dele, na capacidade dele. Quem acaba governando durante esse ano é Afrânio de Melo Franco, que era o ministro da Aviação e Obras Públicas do governo, que passa a decidir as relações por Delfim Moreira, que não tinha condição nenhuma, era lelé da cuca e não tinha condições de atuar. As greves populares aumentam, ficam sendo recorrentes pela falta de direitos e pela dificuldade de se ter um acesso à dignidade humana, mas o governo sempre queria o quê? Manter a ordem social, estabelecer quem é rico como rico e pobre como pobre, né? Então, bom, xibom, xibom, bom, bom, né?
O rico fica rico e o pobre fica pobre. E aí, no dia 27 de julho de 1919, a gente tem o fim do governo dele. E vem, posteriormente, o próximo presidente do Brasil, que vai ser Epitácio Pessoa. O Epitácio Pessoa, ele foi eleito, gente, ele nem estava no Brasil, ele era uma almofadinha que estava passeando pelas Europas e ele estava lá participando das negociações do Tratado de Versalhes. A elite do café estava em crise e aí outras áreas do empresariado e a própria elite começou a querer apoiar o Epitácio Pessoa. Os trabalhadores, gente, eles viviam numa relação assim de luta pela sobrevivência, né? E luta contra a barbárie. Então eles nem pensavam muito sobre essas questões governamentais mais, porque eles estavam preocupados em comer, em sobreviver, em situações básicas mínimas. O Epitácio Pessoa era da Paraíba. E aí, como ele era da Paraíba, ele não era nem de Minas nem de São Paulo, ele cria ministérios para agradar as elites de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, né? E o que ele faz durante o governo dele, que vai de 1919 a 1922? A primeira coisa que ele faz é um empréstimo e estabelece com esse empréstimo um programa de combate à seca no Nordeste. Esse dinheiro acabou sendo muito desviado para proteger os interesses do café. Outras áreas, ele vai atuar com uma repressão muito grande e um não incentivo aos trabalhadores, porque ele não queria mudar o status quo social. Ele também era bom, xibom, xibom, bom, bom. Ele queria manter o rico rico e o pobre pobre, né? E em 1921 ele se empolga tanto com essa repressão que ele proíbe os negros de participarem da seleção brasileira de futebol. Ia ter um campeonato sul-americano e Epitácio Pessoa solta um decreto proibindo negros de participarem da seleção brasileira de futebol. Tamanha imposição que ele coloca. Nesse mesmo momento, em fevereiro de 1922, a gente tem a Semana da Arte Moderna, que vai ser super importante para o desenvolvimento da arte, do pensamento, da intelectualidade, da poesia, da literatura, tudo que vocês imaginarem brasileira. E em março de 1922, a gente tem a criação do Partido Comunista Brasileiro. Não foi ele que criou, a gente tem a criação desse partido. E, ao mesmo tempo, vem o problema do movimento tenentista, que vai trazer muitas raízes até hoje. Os militares estavam muito insatisfeitos com a realidade da época, porque eles não se sentiam inseridos no governo, eles achavam que eles não eram valorizados da forma como desejavam, então existia uma grande dificuldade, uma insatisfação militar. E em 1921, o Epitácio Pessoa pensava assim, quem que eu posso indicar? Porque eu tenho só mais um ano de governo, quem que eu vou indicar para me substituir para ser o próximo presidente? E ele escolhe Arthur Bernardes. Só que aí vem uma grande fake news, porque eles fraudam uma carta para parecer que o Arthur Bernardes tinha falado mal dos militares e chamado os militares de canalhas. Por causa disso, o medo que os militares passam a ter de perder mais poder, porque o Epitácio Pessoa tinha escolhido o Arthur Bernardes, que supostamente era contra os militares, começa um movimento tenentista. E o que ainda vai aumentar essa dificuldade é que eles pedem um aumento de salário e o Epitácio Pessoa nega o aumento de salário, né? E ainda faz pior. Coloca duas pessoas, dois homens não militares, para comandar os militares. Então, pegou, né, acendeu a pólvora. E aí, o que eles começam a fazer? O movimento tenentista começa a se fortalecer e se apresentar como um movimento de orgulho militar, de necessidade dos militares no poder, entendendo que os militares eram a única alternativa para ter ordem, para organizar esse Estado, e pedem que Arthur Bernardes não se candidate à presidência da República.
Os trabalhadores de Pernambuco começam a se manifestar, fazer greves e questionar, e Hermes da Fonseca, que era presidente, aí o que fazia confusão, né? Hermes da Fonseca, que foi presidente e que era muito briguento, ele começa a se manifestar, ele era presidente do clube militar, e ele fala que os militares deveriam desobedecer às ordens, às regras do presidente da República. E aí, no dia 2 de julho de 1922, o Hermes da Fonseca é preso. A prisão do Hermes da Fonseca funciona como uma forma de se fomentar o que o tenentismo estabelecia como salvacionismo. E olha que tem muita gente que ainda está com o pensamento lá no início do século XX, né? Esse salvacionismo estabelecia que a única forma de salvar o Estado brasileiro da corrupção, dos problemas, era através da colocação dos militares no poder. O povo não participava desse movimento, não tinha nada de popular, mas os militares se colocavam como a tábua de salvação. Eles eram adeptos desse salvacionismo. Evidentemente, porque queriam poder para eles, né? E aí criam esse mito de que só os militares, que muitos ainda voltam a esse sistema e essa forma de pensar, que só os militares são capazes de salvar o país da corrupção. No dia 4 de julho de 1922, eles utilizam o forte de Copacabana para atirar contra o governo. E acabam perdendo o ataque, e 17 dos tenentes, dos homens, que eram de baixa patente, tá? Que estavam lá agindo nesse movimento tenentista, eles começam a marchar até o Palácio do Catete. No meio do caminho, encontram um cara que fala: posso me juntar a vocês? Ao invés de 17, foram 18 se manifestando. A tropa oficial matou 16 dos 18. E os sobreviventes foram considerados heróis desse movimento tenentista, que foi Eduardo Gomes e Siqueira Campos. Foram os dois sobreviventes. E esse movimento tenentista, gente, ele tem como principal questionamento o seu peso simbólico. Porque essa relação de entender que o militarismo, a força, a ordem, traz uma salvação contra a corrupção, é reafirmada até hoje na história do Brasil. E o que se percebe é que ninguém salva ninguém. E que os movimentos e as discussões, inclusive é o que a gente vai ver agora nas próximas discussões históricas, eles vêm reafirmar o quê? Vêm reafirmar uma noção de que o que se deseja é poder. Os diferentes grupos de elite, sejam militares, sejam civis, eles queriam a manutenção do poder. O governo, por causa dessa questão de terem matado 16 dos 18, ficou conhecido como a situação dos 18 do Forte, ficou manchado de sangue, né, por causa dessa situação. Ele tenta melhorar o meio de campo dele no final do seu governo, com movimentos nacionalistas, cria um evento nacionalista, cria um concurso para poder se elaborar um hino nacional, e é quando vem o hino nacional, que é oficializado até hoje, no dia 6 de setembro de 1922. E é nesse momento também que acontece a primeira transmissão de rádio para o Brasil inteiro. Bom, depois de Epitácio Pessoa, vai ser eleito Arthur Bernardes, o que os militares não queriam, e ele vai atuar de 1922 a 1926. Ele era um florianista, e isso dizia muito sobre ele. Se ele era um florianista e defendia os pensamentos autoritários de Floriano Peixoto, ele também iria impor o seu poder da mesma forma. No contexto mundial, tinha acabado a Primeira Guerra em 1918, mas ainda se enfrentava muitas dificuldades de polarização de ideias, dificuldades econômicas, uma divisão entre esquerda e direita sem se entender muito bem o que era isso, grandes modificações governamentais, e no Brasil
os conflitos mais importantes se relacionavam à questão do café. Existia o que a gente chama de crise da república oligárquica, porque vários grupos diferentes queriam espaço e queriam poder. Os industriais queriam poder, os profissionais liberais, os militares, os camponeses e os cafeicultores queriam reafirmar a manutenção do café como atividade mais importante. Arthur Bernardes foi eleito, os militares entendiam ele como um inimigo por causa daquela fake news que aconteceu, que levou ao movimento tenentista, e ele assumiu o governo já em estado de sítio e aproveitou essa condição para impor seu poder sem obedecer qualquer ditame constitucional. Ele era terrível, era florianista, né? Era terrível, ele vingava de seus inimigos, perseguiu Nilo Peçanha, prendeu um sambista que fez um samba falando mal do governo, fechou os jornais que publicavam notas contra ele, né? Em 1923, depois de atuar extremamente de forma autoritária, ele dá fim ao estado de sítio. Ele falou, não, agora eu vou ficar mais tranquilo. Mas em 1924, o tenentismo vai estourar. Os militares se organizaram e, em 5 de julho de 1924, eles fizeram uma segunda revolta tenentista. Tomaram São Paulo. Teve um bombardeio aéreo como resposta, ele bombardeou, né? Ele foi até nesse momento, como o movimento tenentista não tinha tantos homens e tanto poder, que inventaram aquela matraca, que é aquele instrumento que faz barulho, para parecer que era uma espécie de vários tiros de metralhadora, mas só fazia barulho para assustar. Arthur Bernardes respondeu tão severamente que fez um bombardeio aéreo como resposta a essa segunda revolta tenentista. Esse bombardeio aéreo levou à morte de 503 pessoas. E, nesse momento, né, se voltou ao estado de sítio. Existiu um problema muito grande nesse período também, porque Arthur Bernardes ainda fez pior. Ele construiu um presídio, que foi conhecido como Presídio de Clevelândia, que era conhecido como o Inferno Verde. Esse presídio era no Amapá. E todo mundo que se revoltava contra ele, ele mandava para lá, como uma espécie de campo de concentração mesmo. Só a metade das pessoas que foram mandadas para esse presídio saíram de lá com vida. Em abril de 1925, a gente vai ter a Coluna Prestes, que é uma reunião de militares que começaram a fazer uma marcha para todo o Brasil. Eles não tinham intenção de chegar em lugar nenhum, mas eles faziam uma marcha, tentando apoio popular, não conseguiam esse apoio, e também essa marcha muitas vezes levava à violação do próprio povo, porque eles precisavam de comida e de propriedades, e violavam o povo, então foi bastante confuso esse movimento. Em julho de 1927, acaba que a Coluna Prestes encerra suas atividades e a gente tem o fim desse movimento tenentista, apesar de que esse símbolo do salvacionismo permanece até hoje, né? Uma observação interessante sobre esse momento aqui de Arthur Bernardes é que, como ele atua de forma tão severa, a gente tem um sistema que cada vez mais realmente demonstra o não cumprimento da Constituição. Quando a gente lê a Constituição de 1891, a gente vê muitas noções de defesa de direitos que não foram implementadas por nenhum desses presidentes. Bom, está acabando. De 1926 a 1930, vamos ter o governo de Washington Luiz. Ele é o último da Primeira República. Os Estados Unidos estavam passando em 29 a crise da Bolsa de Nova York, lembra? Então, uma dificuldade muito grande de gestão financeira. E na eleição, Washington Luiz, ele era do Rio de Janeiro e fez promessas para São Paulo de que ele seria um bom candidato. E ele tinha até um bordão, ele falava assim, comigo é na madeira.
ou seja, né, prometendo autoritarismo, e as elites gostavam disso. Ele era o único candidato, que obviamente então foi eleito, e determinou o fim do estado de sítio e também o fechamento daquela prisão lá do Inferno Verde, da Clevelândia. Ele representava essa elite do café de São Paulo, mas existia muita oposição ao Washington Luiz. O povo pedia mudanças, pedia transformações, e aí o governador de Minas Gerais da época, Antônio Carlos de Andrada, falava: façamos a revolução antes que o povo a faça. Né? Justamente, mesmo golpe lá do Dom Pedro I, quando Dom João VI fala para ele: olha, coloca a coroa na sua cabeça, senão outra pessoa vai colocar. Aqui o governador de Minas Gerais fala: vamos fazer revolução, senão o povo vai fazer. A gente tem que mudar alguma coisa, senão a gente vai cair. Em agosto de 1927, veio a Lei Aníbal de Toledo, conhecida como Lei Celerada. E aí o que se estabeleceu? O presidente estabeleceu censura da imprensa, colocou o Partido Comunista na ilegalidade, está vendo que com ele é na madeira? Perseguiu os sindicatos anarquistas que foram contra o governo, e ele acreditava no quê? O que ele fazia de bom? O que ele pensava de bom? Além de reprimir e agir de forma autoritária. Ele acreditava em construir estradas e buscar mais dinheiro para apoiar os fazendeiros de café. A crise de 29 não ajudava nessa busca de dinheiro. E nesse período, o que acabou acontecendo foi que ele era um fanfarrão, e ele tinha uma amante francesa, que não se sabe por quê, essa mulher pegou uma arma e atirou nele. Acabou acertando o baço dele. Diante de ter percebido o que ela tinha feito, ela acaba se matando e ele sobrevive. Ele retira o baço e fica tranquilo, de saúde. É cheio dessas conturbações de violência e de autoritarismo que a gente tem o governo de Washington Luiz. E aí vem o momento dele escolher o seu sucessor, mas ele não tinha apoio nenhum, porque tinha tido uma quebra da política do café com leite, ele tinha que indicar um mineiro, mas ele resolve que vai indicar um candidato de São Paulo. O que acontece? Os mineiros vão fazer uma aliança contra essa escolha de Washington Luiz. Eles fazem aliança com o ministro da Fazenda do presidente. Sabe quem que era o ministro da Fazenda? Getúlio Vargas. E aí, nas eleições, tinha fraude para tudo quanto é lado, quantidade de votos maior do que a quantidade de votantes, os dois lados roubaram. Mas, no final das contas, quem ganhou as eleições, que tinha de um lado Getúlio Vargas, de outro lado Júlio Prestes, foi Júlio Prestes. Júlio Prestes ganhou as eleições. Inicialmente, Getúlio Vargas estava tranquilo em perder as eleições. Ele, inclusive, fala assim: não, tudo bem, me dá um cargo no seu governo que eu vou ficar quieto, vou aceitar. Ele estava aceitando a derrota, mas um aliado político seu muito amigo, no dia 26 de julho, foi assassinado, que chamava João Pessoa. Hoje em dia a história coloca que ele não foi assassinado por motivos políticos, foram questões particulares. Mas a morte de João Pessoa fez com que Getúlio entendesse aquilo como algo por motivo político, achando a culpa do Washington Luiz, que tinha mandado matar o João Pessoa. E aí o que aconteceu? Minas Gerais com Rio Grande do Sul, mais os tenentes, fizeram uma aliança, que eles chamaram de Aliança Liberal, e fizeram a deposição de Washington Luiz. E aí Washington Luiz foi exilado nos Estados Unidos, e aí vem o movimento aí de Getúlio Vargas se tornando presidente do Brasil, que é o tema da nossa próxima aula. Pessoal, eu sei que ficou longo, mas é para poder discutir com vocês como que a gente tem movimentos históricos aí que vão repetir parâmetros muito interessantes de discussão e, inclusive, relações de análise jurídica e de descumprimento constitucionais
que vão se repetindo durante toda essa República Velha. Até a próxima aula, um beijo, tchau, tchau!